Olá, boa tarde a todos. Dando sequência no nosso Systex Scientific, nas palestras da parte da tarde, gostaria de agradecer, em nome da Systex, em nome da doutora Flávia, em meu nome, a presença da doutora Raissa Malafaia, vai conversar um pouquinho com vocês sobre a utilização do novo kit protético da Systex. Raissa, obrigado de verdade por ter aceito o desafio, aceito aqui o nosso convite. Fique à vontade, obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Como sempre, a Systex sendo a minha casa. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o uso do kit protético da Systex nas confecções de provisório. Eu sou a doutora Raissa Malafaia, sou especialista em prótese dentária e reabilitação oral e professora da especialização de implantodontia da UERJ. A gente sabe que os provisórios hoje em dia são um tema muito delicado, mas muito já consolidado da necessidade e da diferença de um bom provisório e um mau provisório no resultado final da nossa prótese. Bom, a implantodontia atual pesa não apenas pela reabilitação funcional, mas também estética. O nosso paciente já chega no consultório falando: eu quero o meu sorriso igual ao da minha foto de 30 anos atrás. E a gente é desafiado todos os dias, tanto é que cada vez mais a gente estuda periodontia, para devolver essa estética não só dentária, mas também gengival. O sucesso da carga imediata acontece quando não apenas a estética é mantida, mas também obtém-se a estabilidade primária e boa arquitetura óssea e gengival. A gente sabe que extrair o dente e colocar um implante imediatamente é o modelo de sucesso e realidade da maioria de nós dentistas de consultório. A técnica da carga hipermediata permite ao paciente boa recuperação, estética favorecida e menos tempo de cicatrização. Com a implantodontia e todos os estudos que a gente vem acontecendo durante todos esses anos, a gente sabe que quanto menos cortes, quanto menos janelas, quanto menos abrir, maior a chance de se manter a estética rosa e maior o conforto do paciente, né? O paciente adora quando a gente opera eles e não tem ponto para tirar. O paciente se sente muito confortável quando a gente sai da cirurgia e ele não nota que ele passou por uma cirurgia. Claro que tem todos os sofrimentos e dores de uma cirurgia, né? Ele sente a boca anestesiada e tudo mais, mas no dia seguinte ele volta no consultório e fala: nem senti que tive uma cirurgia, falaram que implante era uma coisa horrível e eu tô ótimo, quase quis correr na academia. A gente tem um caso na UERJ que a paciente mandou uma foto: tô inchada. O fundo é a academia dela, ela de rabinho de cavalo, com bicicletas. Ótima. Bom, o sucesso de tratamento da implantodontia passa por essas etapas. Independente do tipo de tratamento, independente se é um protocolo, se é um unitário, se é um central, se é um molar, a gente tem que pensar no planejamento reverso, ou seja, qual a prótese eu vou usar nesse dente. O uso das imagens fotográficas, escaneamentos ou modelos de gesso, para quem ainda trabalha no analógico, o enceramento, tomografia de boa qualidade, tudo isso é essencial para que a gente tenha uma previsibilidade e uma assertividade no final do nosso tratamento. Com o digital, as coisas ficaram muito mais fáceis no sentido da gente desenhar a prótese. Mas no manual, a conversa é um pouco mais complexa, porque a gente tinha que moldar o paciente, estudar o caso do paciente, juntar a tomografia nessa bagunça. E isso tomava muito tempo. Bom, a gente tem esse artigo aqui que é de 2005, então a gente vai ver que não é um tema antigo, não é um tema novo, é um tema muito antigo, que a gente entende que, nesse artigo, ele discute com clínicos gerais, né, um manual, mais ou menos, na American Dental Journal, que eles mostram que o polimento dos provisórios na implantodontia são essenciais para um bom rebordo e uma boa manutenção estética. Claro que isso é um tema mais do que consolidado e batido, mas vocês vejam que desde 2005 isso é desafiador para o dentista, porque se a gente para estudar, a gente ainda tem questionamentos sobre esse tema. Então, nessa geração aqui, a gente ainda usava o analógico, a necessidade dessa escultura, dessa qualidade desse provisório, toma muito tempo do dentista no transoperatório. Então, como é que a gente fazia? E eu faço isso até hoje no consultório, porque eu sou dessas.
Molda o paciente com silicona de adição central. Vai bater um central e um lateral no seu consultório. De um lado só. Que aí é aquele desafio. Você tem que imitar o outro lado do paciente. Você vai moldar com silicona de adição e afastamento gengival, sempre que possível, né, que as fraturas permitirem, para que você veja no modelo de gesso ali bem o desenho do rebordo. Vai remover o dente. Aqui, gente, ó, moldei o paciente, anestesiei o paciente, botei fio retrator, moldei o paciente, entreguei para a secretária, ficou 1 hora lá quietinho, porque a silicona de adição solicita isso da gente. A secretária verteu bem o gesso 4, que também é um desafio, a gente sabe disso. Quando não muito bem treinadas, elas não ajudam. O gesso tem o tempo de presa dele, só aí você já perdeu umas 3 horas, tá? Você vai remover o dente na fresa, faz aquela sujeirada no consultório, você não pode botar entre um paciente e outro, você tem que parar o consultório para fazer isso. Mais 1 hora, mais ou menos, para fazer e limpar. E depois você vai construir o provisório. Eu sou dona de clínica, eu penso em dinheiro. Hora é dinheiro. Cada hora de cadeira parada é dinheiro que eu estou perdendo. Nessa brincadeira aqui, a gente perde 5 a 6 horas para uma mão bem treinada. Minha SB tem treinamento de técnica, de prótese, então ela faz a escultura para mim e eu só copio. Mas muitas vezes, quando são áreas estéticas, eu pego para fazer o provisório desde o início, do enceramento, enfim. A gente perde um dia, 8 horas de trabalho fazendo isso tranquilamente. Quantas horas você perde nesse processo? Além disso aqui, você ainda tem o tempo de planejamento, você tem o tempo de olhar o exame respirando com calma, pensar na posição do implante, qual implante, solicitar o implante. Esse planejamento protético te toma muito tempo. E realizar fisicamente te toma 8 horas. Então, isso está muito caro, né? E tem uma questão também de habilidade, porque a maioria de nós gostamos mais da cirurgia do que da prótese, não é verdade? A gente sabe que o paciente vem buscando a coroa do nosso implante, a gente gosta de instalar o implante, mas tem uma etapa que nós, implantodontistas, muitas vezes esquecemos, que é o transmucoso. Ele é o cara responsável pelo perfil de emergência, pela manutenção do perfil de emergência. E ele é o ponto-chave do sucesso da nossa prótese. Seja ela em molar, seja ela em pré-molar, seja ela em canino ou centrais, tá? E aí a Systex, ouvindo os clínicos, porque a Systex é uma empresa, e tenho folga em falar isso, que ela ouve muita gente. A doutora Flávia é uma pessoa muito acessível, a equipe técnica, a engenharia, a fábrica é sempre aberta. Sou suspeita porque sou formada na marca, mas tenho tranquilidade para saber que quando eu era aluna, eu chegava para a doutora Flávia, que é a CEO da empresa, e falava, mas por que não faz dessa forma? E ela olhava, e você via que ela estava pensando. Então, há uma escuta muito boa. Eles, ouvindo essa dificuldade no transoperatório, você ter que fazer um cicatrizador personalizado, com a mão cheia de sangue, com toda aquela situação. Eles deram essa solução, que eu acho que é única, posso estar enganada, mas eu acho que é única no mercado. Você não encontra kit protético com esse sistema. Qual é a grande vantagem? São essas borrachinhas aqui, tá? O kit está disponível, aí vocês falem com as meninas, elas disponibilizam para vocês pegarem. Mas essa borrachinha aqui é um conforto, porque aquilo tudo que eu fazia lá no modelo de gesso, eu tenho aqui, pronto no meu kit cirúrgico estéreo. Ou seja, vocês vão ver no vídeo que eu gravei, eu levo 5 minutos para fazer o que eu antes demorava 8 horas. Tá? Por quê? É claro que na boca do paciente, no operatório, eu tenho uma adaptação disso para aquele perfil do paciente, né? A gente vai fazer reembasamento de prótese até em preparo de coroa total, para a gente ter o provisório ali bem acabado, em contato, enfim. Mas isso aqui, gente, você coloca o seu provisório, pode ser um unhão pique, uma UCLA de titânio, você encaixa ele nesse furinho, passa a resina fotopolimerizável, fotopolimeriza, bota para esterilizar, voltou, pronto. Resolveu o nosso problema.
Aquilo que a gente ficava, troca de luva. Eu odeio trabalhar prótese com a luva cirúrgica. Então, troca de luva. Olha a resina. Depois tem que limpar aquilo tudo, que fica tudo sujo, contaminado, né? Assim, você faz essa parte toda antes. Acabou. Não, depois que você fez o provisório... Eu abro o kit, vou fazer uma cirurgia de tarde. E como que você faz? Você colocou a resina e tal, para fazer o tamponamento. E como que você põe para esterilizar com essa resina? Entra na autoclave, sai da autoclave, ela funciona. Vai derreter, vai alterar. Vai deformar. Mas você vai fazer o reembasamento na boca do paciente de qualquer forma. Aí não esterilizou de novo. Mas você vai para a boca do paciente de qualquer forma, você não usaria. Você concorda? Você esteriliza a resina que você vai fazer o provisório. O provisório? Não, você vai fechar, você vai suturar, normal. Quando a gente pensa em personalizados, você vai pegar a resina e vai verter ali. Concorda? Você está fazendo o que você está falando para a segunda cirurgia de perfil de emergência, é isso? Isso. Não é imediata a cirurgia? Não, muitas vezes. Na imediata, você tem que capturar na boca. Não, eu estou falando assim, porque muitas vezes na imediata da cirurgia, você cria um leito cirúrgico, vamos supor, principalmente pós-exodontia, que você não consegue fechar para a primeira intenção. Sim. Então você pode colocar um cilindro e fazer copiar com resina. Essa resina você não esterilizou. Ah? Essa resina você não esterilizou. Então, por isso que eu estou falando. Qual é a técnica que você usa? Vou te mostrar o vídeo. Já vou te responder essa dúvida já. Você economiza nesse processo, tá? Então, a gente tem aqui os negativos, né? O nosso paciente da cirurgia atual é um modelo de gesso, mas olha lá. Ele tem 5 casinhas que tem denominadas tá? Então, ele tem incisivo, canino, pré-molar, molar, superior e inferior. Você encaixa aqui a última. Você pode fazer isso no transoperatório, se for do seu interesse. Se você fizer isso previamente, eu sempre faço previamente, esterilizo. Vai deformar a resina? Vai. Mas você vai fazer um reembasamento na boca necessariamente. Ou captura do provisório. Tá lá. Vou fotopolimerizar. Só por isso usei uma resina gengival só para visualmente ficar melhor. Eu vi que a tela não ficava tão boa. Então, tá lá, nosso perfil de emergência primário, claro. A gente vai readaptar ele na boca. Tá prontinho. E polido. Isso aqui tá super polido. Porque a resina, é claro que a gente depois vai reembasar isso, mas isso aqui tá super polido. Então, se ficar muito próximo do seu paciente, a resina fotopolimerizável, ela não necessariamente ela usa de polimento, né? Não é igual uma resina alta. Você vai fazer aquela técnica da bolinha, vai colocar borracha. Aí eu tô colocando o nosso paciente, né? Que é um paciente de 4. E tá lá, ó. Peguei a resina, eu tenho boa habilidade com resina fotopolimerizável e vou fazer um provisório já para o paciente, tá? Então, eu estou construindo um provisório, que eu poderia fazer isso no pós-operatório imediato, numa carga imediata, né? Tá ali. Tá lá. Não tá a melhor escultura do mundo, mas temos um provisório. E ele tá bem capturado aqui, ó. É isso que eu falo, como é uma média, como esse leito que foi feito para essas borrachinhas que eu chamo, que eles chamam de casulo, ela foi pensada, ele pegou uma média da população e fez. E aí você vai dar só os formatos necessários, as curvas necessárias para suporte do tecido gengival. Está lá, um provisório. Gente, eu juro, eu gravei esse vídeo do zero. Eu demorei 35 minutos para fazer tudo, do início ao fim. Montar a mesa, ligar a câmera, fazer a fotopolimerização, aquela fase inicial, construir esse dente, foram 45 minutos. A gente sai de 8 horas de trabalho para 45 minutos. Isso exclui no incisivo central você fazer isso da forma antiga? Não. No incisivo central eu vou continuar fazendo o modelo, fazendo a faceta, ou com um dente de estoque, ou com
ou fazendo a escultura de um dente, mas ele diminui o tempo num pré-molar, num cicatrizador personalizado, que você fotopolimeriza ali, já chega no dente e já está ali na posição, tá? E aí a gente consegue isso. Esse é um caso que foi realizado na minha antiga casa, na Life, na ABO, na Life Niterói, tá? E a gente tinha uma paciente que ela chegou pra gente e falou, eu tenho a formatura da minha filha em 3 meses, eu quero um dente da frente. Porque fistulou, enfim, fez endo, condenou. E a gente falou, tá bom, pode ser que você não esteja com definitivo, mas vamos pro provisório. A gente acabou conseguindo entregar o definitivo e as PPRs. Mas tá aqui, ó. A gente tem ali o arcabouço feito no modelo, naquelas borrachinhas, nos casulos. Foi feita a captura com um PIC. Então, ela já vem com esse polimento realizado. A gente mantém o PIC íntegro e constrói o dente da paciente. No caso, a gente capturou um dente de estoque, uma faceta, e preencheu com resina fotopolimerizável. Esse aqui é o provisório, tá? Esteticamente aceitável. Claro que a gente tem pontos a melhorar. Ela tinha uma PPR de grampo provisória. A gente fez, no final do tratamento, faceta para igualar, porque, né, o grande desafio da odontologia. E foi. Ela foi para a formatura bem feliz. A gente tem, no catálogo da Systex, 3 opções de cirurgia, né, de imediata ou de reabertura. Na maioria dos catálogos, a gente vai achar coisas similares. Mas a grande diferencial, eu acredito que seja esse munhão provisório PIC. Porque muitas vezes a gente tem dúvida, vou botar um pilar, vou botar um mini pilar, e isso depende de alturas. Quando usa a questão do conimórcio, o posicionamento pode deixar a gente um pouco inseguro. Então, o provisório PIC, ele pode fazer cimentado ou parafusado. Ele é facilmente manipulável. Então, uma broquinha na alta rotação, você consegue remodelar ele inteiro. E ele tem essa versatilidade. Além da adesão das resinas ser muito melhor nele, tá? Outra opção é o munhão. O munhão, ele é para cimentadas. E a gente faria a técnica do one abutment, one time, ou seja, faz a cirurgia, coloca o munhão, captura como cimentada, mantém ali por 30, 60, 90 dias, né, por uma questão de gengiva, né, do tecido gengival, para acomodar e melhorar esse provisório. E você vai fazer uma prótese cimentada final. E tem a UCLA, de titânio, que eu pessoalmente também gosto bastante, principalmente em dentes posteriores, porque ela tem uma altura razoável. Dentes anteriores eu uso mais o PIC, até porque a gente tem riscos estéticos, né? Assim, sombreamento. A UCLA não. Tá? A UCLA é metálica, né? Eu acabo usando mais para posterior ou para múltiplos. E a UCLA também como opção, que foi o que eu usei ali no vídeo. O fluxo de tratamento odontológico digital, como eu disse, facilita muito a nossa vida, muito. Você faz um escaneamento do paciente, o molde digital, faz o planejamento digital do sorriso, que a gente pode juntar escaneamento, enfim, isso é um tema para outra aula. A doutora Fernanda Tomé vai falar amanhã perfeitamente sobre isso. Faz-se a impressão dos provisórios e utiliza-os na cirurgia. A gente tem a linha hoje toda do digital. E agora eu vou mostrar uns casinhos para vocês. Tá? Também da implantodontia da Life. Esse aqui é um pré-molar que está condenado. Tá? Era um pino, estava fraturado, era um pino metálico. A gente fez a exodontia. Notem, sem retalho. Tá? Isso é muito importante. Para manutenção, foi feita a manipulação e instalação do implante. Não houve descolamento, não houve agressão nenhuma para o tecido gengival, porque a gente quer o mais íntegro, menos rompido, o mais saudável possível, com mais irrigação sanguínea. E toda vez que a gente descola, a gente rompe essas irrigações. Está lá o implante instalado, feito
cicatrizador personalizado, tá bom? Ó, úcula de titânio, foi recortada, proteção do parafuso, verteu a resina. Isso no transoperatório, tá? Tá lá. Foi feita uma prótese adesiva para essa paciente. Que, claro, caiu. Prótese adesiva é isso, né, gente? É a realidade. E prova da estrutura metálica. A gente sempre faz esse guiazinho para ajudar a comunicação com o laboratório. Muito analógico o nosso fluxo. O paciente, o nosso aluno, ele precisa aprender a andar para depois correr. Então, eu sou ainda a favor, a gente estava conversando isso, né, professor Marcos? Que o aluno tem que saber o analógico para depois evoluir para o digital. É uma evolução. A gente aprende na faculdade cureta manual para depois ir para o ultrassom. É a mesma coisa, tá? Aqui algumas marcações para comunicação com o laboratório, melhoria do perfil. E o dente na boca, definitivo. Vocês notem que, não sei se dá para ver muito bem, mas o perfil dela ficou bem mantido. Ó. A gente teve até uma recuperação nessa região, tá? Então, resultado estético bem satisfatório, 100 pontos. O paciente entrou e saiu da cirurgia sem tomar um ponto. E o paciente adora contar ponto. Eu acho muito engraçado que ele chega, acabou, abriu a boca inteira. Quantos pontos eu tomei, doutora? 50. Protocolo, eu perco a conta, eu paro de contar, porque a gente tem que fechar o tecido, né? A gente não está importando com isso, a gente quer que fique bom. Uma visão oclusal. E esse caso aqui é muito marcante. Por quê? Esse paciente chegou para a gente com uma prótese sob pino removível. Ele tinha 2 pinos que ele colocava aqui, entrava e saía. Era usuário de drogas, foi reabilitado, e ele veio pra gente falando que ele tinha perdido tudo, mas ele não queria perder o sorriso, que ele não sorria desde que ele entrou para a clínica de reabilitação. E a gente falou, vamos embora. A maxila, uma área difícil. Esse paciente não sorria de verdade. Ele tanto não sorria que a única foto que a gente tem é essa. Ele não sabia mais sorrir. Ele não sabia. Pois bem, foi feito planejamento, enceramento. Aí, como eu falei, a gente gosta de fazer isso manualmente com os alunos, tá? A gente depois fez esse pré-molar e tratou a parte de baixo, mas vocês vão ver só a parte superior. Guia. Maxila do paciente. Por uma questão de planejamento, a gente optou por fazer 2 implantes nas regiões dos centrais e deixar os laterais como cantilever. Perfuração. Todo o sistema Cistex também. Instalação do primeiro implante. Instalação do segundo implante. A gente optou por colocar cicatrizadores. Era um paciente que ainda não estava ao contato médico, ele ainda não estava estável, ele ainda estava entrando e saindo da clínica porque tinha momentos de queda. É um paciente muito complexo de atender. Foi meu primeiro contato com um paciente nesse perfil. E vou falar para vocês, é muito desafiador, porque ele usava cocaína. E cocaína na mucosa oral, ela, principalmente em pacientes que estão pós-cirúrgicos, ela necrosa o tecido. Eu não sabia disso, eu aprendi com esse paciente. Então, foi muito desafiador. A gente teve um provisório que a gente perdeu com ele. A gente teve que fazer uma cirurgia periodontal. Essa é a parte feia que ninguém mostra no congresso. A gente não teve foto, porque ele chegou muito desestabilizado e a gente não tinha como. Ele não deixava fotografar nesse dia. Mas a gente teve que fazer um tratamento de periodontia, de estética rosa. Enfim, foi feito reenxerto, uma remanipulação desse tecido. Pós-cirúrgico imediato. Os provisórios, tá? Esses provisórios a gente usou nesses elementos, nesses 2 elementos, a gente usou o arcabouço dos casulos. E foi muito interessante porque com a compressão lenta, e aí foi uma manipulação a longo prazo, ele começou a voltar a sorrir. E começou a voltar a ter estética. Conseguiu um emprego novo. E é isso que a gente muda nas pessoas, porque quando você devolve o sorriso para esse paciente, ele volta a ter autoestima. Ele diminui a recaída, porque ele consegue emprego, ele recupera a dignidade, gente. E aí ele conseguiu um emprego novo, nesse meio do caminho, se restabeleceu, conseguiu morar sozinho, estrutura metálica. Esses arcabouços aqui foram todos
desenhados com os provisórios, e aí é a hora que eu falo para vocês que o provisório é essencial. Eu não sei se dá para ver muito bem nessa foto, mas a gente fez compressão para voltar, tá? E aí a gente tem o resultado final. Ele falou pra gente que ficou 8 meses sem ter nenhuma recaída. Ele mudou de emprego e quando mudou de estado teve outra recaída. A gente acompanha ele até hoje. Ele é muito querido pela gente e a gente vê como os provisórios já mudam a vida de um paciente. Então, a gente não pode diminuir a importância dos provisórios, nunca, em nenhum elemento dentário, seja ele molar, pré-molar. Os molares, a gente tende a... vai direto para o definitivo. E é muito errado isso, porque a gente não recupera ponto de contato, a gente não recupera forma de higiene do paciente, não treina o paciente para higienizar bem esse implante, e aí a gente acaba nas conversas que a gente estava tendo aqui sobre periimplantite, que o paciente não vai saber higienizar. O provisório tem também o perfil educativo. Ele tem que entender como se limpa aquele novo dente, como se mastiga com aquele novo dente. É reabilitação, gente. Mesmo que você coloque um dente no paciente, a gente faz reabilitação. E aí a gente consegue isso aqui. Ele reaprendeu a sorrir. Isso aqui é o que paga o meu dia. Claro que dinheiro também é bom. Gostamos todos. Mas ouvir uma história dessa, ouvir uma história de uma paciente de protocolo que não saía com os netos para churrascaria porque ela tinha vergonha, e quando eu boto um protocolo nela, os netos me elogiam e me agradecem que agora a vovó come carne com a gente. Isso é que paga a nossa implantodontia, né? E aí é isso. Quero agradecer ao convite mais uma vez. Foi uma aula rapidinha, mas espero que vocês tenham gostado. Estou aberta aí para perguntas e dúvidas. Obrigado, Raissa, por ter compartilhado conosco um pouquinho da sua experiência, né? A utilização, né? A praticidade dos casulos dentro do kit, né? Desenvolvimento do kit, acho que realmente é um grande diferencial, né? Muito obrigado de verdade. Em nome da Sistex, da doutora Flávia, obrigado por ter aceitado aqui, estar aqui conosco nessa tarde. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.